Confira tudo o que irá acontecer no resumo semanal da novela Mãe. Zeynep implora a Sully por uma última chance de ver Melek, mas o passado pesa mais que o pedido. Ressentida por tudo que viveu, Turna conseguirá demonstrar algum afeto por Zeynep? Gunu enfrenta Kahide após ser acusada e humilhada. Sinan e Ali se confrontam. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Sully recebe uma ligação de Zeynep e reage com extrema irritação. Sem qualquer paciência, deixa claro que não quer falar naquele momento e nem mais tarde. Mesmo diante da frieza, Zeynep insiste, implora por alguns minutos e se dispõe a ir a qualquer lugar, prometendo que não voltará a incomodar. O rumo da conversa muda quando Zeynep menciona Melek. Surpresa, Sully percebe que é a primeira vez que Zeynep pronuncia corretamente o nome da menina. Diante disso, Zeynep pede um encontro, e Sully aceita, ainda desconfiada. Mais tarde, enquanto Gonu conversa com Melek, Senhora Isel chega completamente abalada. Em prantos, ela revela sua revolta por ter preparado uma casa para o filho, e mesmo assim, ele ter rompido o noivado. Tomada pelo desespero e pela decepção, Isel afirma que enquanto estiver viva, não permitirá que o filho volte a morar na casa que ela construiu para ele. Na cena seguinte, Sully e Zeynep finalmente se encontram. Zeynep relembra o passado doloroso entre elas e confessa que ao acreditar que Melek estava morta, viveu o pior sofrimento de sua vida. Por que fez isso comigo? Por que disse que ela estava morta? Eu nunca vou te perdoar. E você também não vai me perdoar porque eu tirei a Melek de você uma vez. Sully diz, você não tirou a Melek de mim. Você sequestrou a minha filha, Zeynep, e ainda deu para ela o nome de uma garça, Turna. Só que aí depois você rejeitou. Zeynep tenta encerrar a conversa, dizendo que não a chamou para competir, mas Sully ironiza e exige saber o real motivo do encontro. Zeynep então revela seu pedido, quer ver Melek. Sully fala com sinceridade, olha, eu juro por Deus que eu nunca pensei que eu ia te dizer isso, mas dessa vez é a Melek. A Melek não quer mais encontrar com você. Mas Zeynep insiste, Sully, talvez essa seja a minha última oportunidade de ver ela. Cendi se encontra com Elias, homem de confiança de Mac, que o conduz até o bar e restaurante Cuyo. Logo ao chegar, Cendi se mostra interessado no local e comenta, satisfeito, que o movimento indica um negócio promissor. Elias explica que o estabelecimento pertence ao Sr. Mustafa, um homem respeitado, que não tinha ninguém além do filho. No entanto, pouco tempo antes, o jovem sofreu um acidente fatal, deixando o dono devastado. Cendiz lamenta a perda e oferece seus pêsames. Elias continua, revelando que um amigo está prestes a chegar, Ahmed, um rapaz bem mais jovem, mas que trabalhou ao lado de Mustafa por cerca de 10 anos. Começou como garçom e pela dedicação e organização, tornou-se gerente. Elias destaca que Mustafa confia em Ahmed mais do que em qualquer outra pessoa e decidiu entregar o restaurante a ele antes de retornar para sua cidade. Ainda assim, Elias alerta, apesar de honesto e trabalhador, Ahmed é jovem demais para enfrentar o mundo sozinho. Se ele ficar sozinho, vão destruí-lo. Elias explica que o rapaz precisa de um sócio que imponha respeito. Confiante, Cendiz responde, você está falando com o homem certo, Elias. Logo depois, Ahmed chega ao local e Elias faz as apresentações. Cendiz observa o rapaz com atenção e comenta que gostou dele. Elias confirma, Ahmed é confiável e tem boa índole. A cena retorna ao encontro tenso entre Sully e Zeynep. Ao ouvir Zeynep falar em voltar para onde estava, Sully reage surpresa e crítica, afirmando que aquilo a deixaria paralisada. Zeynep responde friamente que pode ser isso ou algo ainda pior. Quando Sully questiona como algo poderia ser pior, Zeynep provoca, dizendo que ainda não está morta, deixando Sully chocada. Zeynep pede o cardápio e sugere que Sully escolha algo para comer, tentando normalizar o encontro. Logo depois, Zeynep vai direto ao ponto e pergunta se pode passar algumas horas com Melek. Ela sugere levá-la ao parque, ao campo, talvez fazer um piquenique. Sully é firme e responde que Melek não vai querer ir. Zeynep insiste, mas Sully corta qualquer esperança. Ela não quer. Não importa o que você faça. Ela disse que não quer mais ver você. Vou obrigar minha filha por acaso? Abalada, Zeynep aceita a resposta com tristeza. Em um momento inesperado, Sully ameniza a dureza e propõe, tá bom, vamos perguntar para ela. Quem sabe? Talvez a gente possa ir juntas. De volta ao restaurante Cuyo, Ahmed se mostra animado com a possibilidade de parceria. Ele diz a Elias que gostaria muito de fazer negócio com Cendiz. Elias consulta Cendiz, que concorda sem hesitar. A conversa então entra no ponto mais delicado, o dinheiro.
Ahmed explica que apesar de Mustafa continuar como proprietário, o local enfrenta dificuldades financeiras. Há custos com transferência de licença e dívidas acumuladas. Cengiz pergunta objetivamente quanto seria necessário. Ahmed responde, cerca de 1,6 milhões de liras. Sem demonstrar preocupação, Cengiz afirma, o dinheiro é a parte mais fácil. Eu vou fazer esse lugar funcionar. E ergue um brinde confiante. Elias, intrigado, pergunta como Cengiz pretende resolver a questão financeira. O malandro responde, eu posso te dizer uma coisa. Quem é a pessoa mais pobre do mundo? A pessoa que não tem nada além de dinheiro. Nós temos uma reputação. E é por isso que somos ricos. O dinheiro não é um impedimento. De repente, Cengiz fica surpreso ao ter a sensação de que viu Zeynep dirigindo de dentro do carro. Mais tarde, Khadija recebe alta do hospital e retorna para casa, acolhida pelas filhas e pelo genro. O ambiente é de alívio. Duru informa a mãe que a senhora Gunu pretende visitá-la. Khadija pergunta a Zeynep se ela tem falado com Gunu ultimamente. Zeynep diz que sim, admite que ainda está magoada, mas explica que a senhora Gunu também só descobriu a verdade sobre Turna na semana anterior e vinha procurando uma forma de contar. Duru diz, bom, eu gosto muito da senhora Gunu, mas eu também fiquei brava por ela esconder isso. Saber sobre uma coisa dessas, como alguém consegue ficar calado. Eu teria te contado na hora que eu descobrisse, irmã. Zeynep fala, não posso dizer que não entendo. Foi uma mentira horrível que nos contaram, Duru. É lógico que tenha ficado confusa. Era difícil saber o que fazer. Já a sós com Sinan, Khadija pergunta, Sinan, por quanto tempo você vai continuar assim? Não era isso que você queria? Que a Zeynep soubesse sobre a Turna. Mas para você não é suficiente. O que você queria mesmo é que ela soubesse que foi tudo culpa minha, não é? Cada vez que eu olho para você, vejo seus olhos me culpando e julgando. Sinan diz, isso não tem a ver com você, senhora Khadija. O que me leva a essa atitude é algo mais sério. Khadija pergunta, o que aconteceu? Sinan diz, quando for a hora certa conversaremos sobre isso. A propósito, falando de Turna, o que o Ali sabe sobre isso? Khadija responde, pelo que eu sei, não sabe de nada. Intrigada, questiona, há algo novo acontecendo? Sinan diz não ter certeza, mas garante que vai descobrir. Pouco depois, Zeynep avisa a mãe que as meninas estão preparando sopa e que eles irão embora. Dentro do carro, Zeynep se abre emocionalmente com Sinan e confessa, olha, eu não sou uma pessoa que confia facilmente assim nas outras. Eu não sabia que confiar em alguém poderia ser tão poderoso, saber que podem te levantar quando você cai. Saber que não importa o que aconteça, te dirão a verdade. Obrigada por me fazer sentir tudo isso. Mais tarde, Sinan vai até o escritório de Ali. Educado e atento, Ali pergunta por Zeynep, demonstrando preocupação e querendo saber se há alguma novidade. Sinan responde que continuam aguardando os resultados. Logo depois, sem rodeios, Ali revela, eu descobri que você sabia que a Turna estava viva, mas eu não sei por que você escondeu isso. Surpreso, Sinan pergunta, como você sabe disso? Ali responde, eu sou jornalista. Por que esconder uma coisa dessas? Por que não contou para Zeynep? Sinan se fecha imediatamente e responde, eu não te devo nenhuma explicação. Ali questiona, o que quer dizer com isso? Sinan fala, quer dizer que existem razões para fazer o que eu fiz, mas eu não preciso dizer nada para te convencer. Em seguida Ali diz, olha, tudo bem. Mas por que você acha que a Sully decidiu fazer isso? Você não acha que ela precisou de ajuda para conseguir fazer isso? Sinan responde, e você acha que eu sou responsável? Não, Ali, não fui eu. Descobri por acaso há 3 meses. E agora, se não tiver mais perguntas, te desejo sorte. Vai precisar para encontrar as respostas. Ali afirma com convicção, mas eu vou encontrá-las. Mais adiante, Gonu recebe uma ligação inesperada de Khadija, que já inicia a conversa tomada pela fúria. Sem qualquer introdução, Khadija a acusa diretamente. Você contou para o Ali, não é? Confusa, Gunu tenta entender do que se trata, mas Khadija insiste, certa de que foi ela quem revelou o segredo. Indignada, questiona como Gunu teve coragem de expor um assunto tão delicado a alguém completamente fora da família. Gunu, mantendo a compostura, afirma não saber o que aconteceu com Ali e nega qualquer envolvimento. Khadija, em tom acusatório, diz que o modelo de honestidade de Gunu é o responsável por toda a confusão e dispara críticas, dizendo que até aceita julgamentos sobre Sinan ou sobre si mesma, mas não consegue aceitar que Gunu tenha levado essa história para estranhos. Nesse momento, Gunu muda o tom e impõe limites. Espere um momento. Se continuar com seus insultos e com seus ataques, quero que saiba que vou desligar o telefone.
Não percebeu a forma que está me tratando? Com essa atitude será a última vez que falarei com você no telefone. Já chega, senhora Carride. Eu fiz uma pergunta simples, Gunu, e você não é capaz de responder. Gunu então explode com firmeza. Eu não disse nada para o Ali ou a qualquer estranho. Eu não iria mencionar isso para qualquer um. Isso é o resultado da culpa horrível que você sente em seu coração, não é mesmo? E quer saber mais? A culpa não vai desaparecer, nunca irá embora. Inclusive, ficará maior ainda até que esse fogo a consuma viva. Agora eu vou te dar um conselho. Conte tudo o que aconteceu para Zeynep. Conte para que ela possa te perdoar. Aqui só existe uma culpada, e é você, senhora Carride. Você feriu todo mundo com isso. E ainda não percebe? Não me ligue de novo. Até fazer o que precisa ser feito. A atitude de Gunu deixa a senhora Zeynep orgulhosa. Que alívio, Gunu. Parabéns, minha querida. É assim que se faz. Acredita que até eu tirei um peso das costas. Eu fiquei aliviada. Gunu desabafa. Senhora Zeynep, eu não aguentava mais. Idosa diz, eu também não aguentava mais. Fez muito bem. Você merece um café bem forte. Gunu diz irá fazer o café. Selin chega ao escritório e surpreende Gansey com um buquê de flores. Emocionada, Gansey elogia. São lindas. Ela pede à secretária que coloque as flores em um vaso, enquanto Selin pergunta por Carride. Gansey responde que ela está melhor e se recuperando em casa. Em seguida, Selin retoma um assunto pendente entre as duas, o jantar que ainda não havia acontecido. Pergunta se Gansey está livre naquela noite e propõe marcar o encontro. Com entusiasmo, sugere algo especial. Achei que a gente podia jantar no meu iate. Surpresa e animada, Gansey aceita imediatamente, dizendo que achou a ideia ótima. Selin confirma o encontro, promete enviar a localização e se despede com clima leve. À noite em casa, Zeynep conversa com Sinan e revela que foi ver Sully naquele dia. Sinan se assusta. Você fez o quê? Zeynep o tranquiliza, dizendo que nada de ruim aconteceu e pede que não estraguem aquele momento, lembrando que até verem o médico no dia seguinte, é melhor aproveitarem cada segundo juntos. Emocionada, ela conta que foi pedir para ver Turna e que se ofereceu para passar algumas horas com a filha na manhã seguinte, e que Sully aceitou. Sinan questiona se Turna vai querer ver Zeynep. Ela admite que não, mas acredita que esses momentos terão valor no futuro. Em seguida, Zeynep se abre com Sinan antes de conhecer os resultados dos exames. Ela reconhece o amor e o apoio que ele sempre lhe deu e confessa que talvez nunca consiga retribuir da mesma forma. Explica que passou a vida sem saber demonstrar ou receber amor, possivelmente por ter sido abandonada na infância, mas que o olhar de Turna a transformou e depois, veio o amor de Sinan. Mesmo ainda aprendendo a amar, Zeynep declara com sinceridade que o ama. Gansey vai ao encontro com Selin. Ele cordialmente oferece uma champanhe que comprou na França, e estava guardando para uma ocasião especial. Em casa, Carride observa uma foto de Zeynep e se perde em pensamentos. Ao mesmo tempo, em seu quarto, Duru conversa com Ali por chamada de vídeo. Ela vibra ao ouvir os elogios de Ali sobre seu trabalho, e decide enviar a pesquisa para a redação analisar. Tomada pela angústia, Carride vai até o quarto de Duru, mas percebe que a filha está ocupada e, ao sair, a consciência volta a pesar ainda mais, e Carride decide ligar para Zeynep, determinada a confessar tudo o que vem escondendo. Quem atende é Sinan. Educado, ele pergunta como ela está. Nesse momento, Carride revela sua decisão. Quer contar toda a verdade para a filha. Sinan reage com preocupação e tenta impedi-la, dizendo que aquele não é um bom momento e pedindo que ela se acalme. Desesperada, Carride confessa que o peso da consciência está insuportável e que sente que isso pode matá-la se continuar em silêncio. Sinan concorda que a verdade precisa ser dita, mas insiste que Zeynep precisa de tempo, pois está frágil e sensível ultimamente. Carride concorda e decide adiar a confissão. Sendiz comenta que teve a impressão de ver Zeynep dirigindo pela rua e questiona Sully se ela a viu recentemente. Sully nega, diz que ele pode estar confundindo com outra pessoa. Sendiz reforça que se tratava de um carro de luxo que já havia visto perto de casa e ameaça. Se houver aquela idiota, ela vai pagar por ser tão intrometida. Está avisada. Durante o encontro no iate, Selin sugere aproveitar a noite de lua cheia para navegar, mas Gansey corta o clima e revela que sabe sobre a família dele. Ao mostrar fotos de Selin com a esposa e os filhos, deixa claro que não se envolve com homens casados. Gansey afirma que entendeu perfeitamente a tentativa de sedução e diz que foi ali para tratar de negócios, cobrando explicações sobre Selin ter levado seus casos para outros escritórios. Ela o acusa de não ser um homem sério.
exige a devolução dos processos e encerra o encontro, indo embora. Assim que Cendi sai de casa, Sully surpreende Meleque ao decidir levar as crianças para passear. A menina estranha, mas Sully insiste, pede que ela arrume o irmão para saírem. No caminho para a pracinha, Meleque paralisa ao ver Zeynep esperando. Zeynep cumprimenta e diz que estava aguardando por ela. Sully, após um instante de tensão, concorda em ficar. Meleque, ressentida, pede à mãe para voltar para casa, mas Sully se mantém firme e explica que Zeynep veio passar um tempo com ela. Zeynep confirma, tentando se aproximar, e Sully força um clima de normalidade, dizendo que todos vão sentar juntos e se divertir, usando o bem-estar do bebê como argumento. Mesmo contrariada, Meleque segue com elas até a pracinha. Ao chegarem, Sully se senta no banco, reclamando de dor nas costas por carregar o bebê. Zeynep pergunta o nome do menino. Hassan elogia a criança e o pega no colo com carinho. Ela brinca dizendo que a primeira palavra dele será o nome da irmã. A menina confirma dizendo que ele vai falar Meleque, deixando Zeynep visivelmente constrangida. Em seguida, Meleque chama a mãe para levá-la ao brinquedo e ignora completamente Zeynep, que fica sentada sozinha no banco, sentindo o peso da rejeição da filha. Khalid procura Gunu em sua loja e, emocionada, admite que ela estava certa. Reconhece ter cometido um grande erro, aceita ser chamada de egoísta ou arrogante e pede desculpas por tê-la ofendido. Gunu apenas responde que está tudo bem. Khalid então revela que decidiu contar toda a verdade a Zeynep e afirma que está pensando no que é melhor para a filha, mesmo que isso signifique ser rejeitada por ela. Desesperada, pede que Gunu prometa cuidar de Zeynep caso ela não a queira mais por perto, insistindo que tudo o que deseja é a felicidade da filha. Ao abraçar Gunu, pergunta se Zeynep será feliz. Com firmeza e carinho, Gunu responde: "A nossa filha será feliz. Ela será muito feliz." Enquanto Meleque e o irmãozinho brincam distraídos nos brinquedos, Sully conversa com Zeynep e revela: "Eu agora sou cantora. Eu canto músicas turcas em um restaurante." Zeynep se mostra surpresa. "É sério?" Sully então explica: "Eu não nasci para ser triste nem para ter uma vida que não fosse boa. Daquele jeito não dava mais para continuar. Eu não gostava de fazer o que eu fazia. Mas agora eu estou feliz e eles me pagam." Minutos depois, ao se sentir desacreditada, Sully fala: "Eu sei que você acha que eu sou uma inútil e infeliz. Você deve achar que nem tem como eu virar cantora." Zeynep tenta acalmar a situação e responde: "Sully, por que eu não acreditaria? É óbvio que eu acredito. E sabe, eu te admiro por isso." Preocupada com as crianças, Zeynep pergunta: "Quem fica com eles enquanto você canta?" Sully responde: "Eu já tenho tudo organizado. Quando eu saio, eu pago a minha vizinha para ficar com as crianças e ela cuida delas." Na cena seguinte, Cendiz vai até uma agência de financiamento em busca de crédito e pede mais de 1 milhão. Ao ser informado de que precisa oferecer um bem como garantia, ele questiona, dizendo que se tivesse algo daquele valor, não estaria ali pedindo dinheiro emprestado. O funcionário é direto e afirma que a agência só trabalha dessa forma, é pegar ou largar. Sem ter o que oferecer como garantia, Cendiz não consegue o empréstimo e vai embora. Enquanto estão no parque, Zeynep tira fotos das crianças. Em seguida, um personagem vestido de patinho se aproxima e se oferece para tirar uma foto com todos. Mesmo nesse clima leve, Meleque continua distante e fria com Zeynep. A tarde chega e Zeynep convida todos para almoçarem. Ela diz: "A gente vai fazer um piquenique." Meleque se anima. Zeynep diz: "Eu já fiz toda a comida. Vamos sentar num lugar lindo na sombra, colocar uma toalha no gramado. E depois vamos comer comida gostosa que está na cesta e tem pratos e talheres para usar." Sully deixa Hassan sob os cuidados de Zeynep e vai ao banheiro. Aproveitando o momento enquanto arruma a mesa do piquenique, Zeynep tenta se aproximar emocionalmente da menina. Ela lembra dos pratos que costumava preparar em Bandirma, do pão com ovo que Meleque adorava, da torta de frutas feitas juntas para a senhora Pateta, e do pudim de caramelo que sempre foi o preferido dela. Emocionada, Zeynep diz: "Turna." Depois corrige Meleque: "Olha, eu te amo muito. E eu sempre vou te amar. Mesmo estando longe uma da outra, você mora no meu coração. Você sabe disso." Meleque a escuta com carinho e tristeza, visivelmente tocada. Zeynep continua: "Eu sempre agradeço por ter tido você ao meu lado. Lembra daquele dia na praia? Daquele dia em que eu me tornei a sua mãe?" Emocionada, Meleque olha para Zeynep tentando conter o choro. Zeynep diz: "Saiba que nada disso vai mudar, porque você ainda lá no fundo é a minha filha. Mesmo não me chamando. Você é minha filha e eu sou a sua mãe. Jamais vou esquecer os momentos que vivemos. Eu amo muito você."
Meleque vê Sully se aproximando. Sully chega com pressa e fome, interrompe o clima emotivo e manda a filha comer logo para não se atrasarem, encerrando o momento de intimidade entre Zeynep e Meleque. Mais tarde, no hospital, Zeynep comenta com Sinan que Meleque ainda continua ríspida. Sinan tenta tranquilizá-la dizendo que com o tempo a menina vai melhorar, mas Zeynep responde que não tem esse tempo. Ele então pede paciência e afirma que sempre existe tempo para quem se ama. Zeynep, emocionada, diz que se tivesse tempo, acredita que Turna acabaria lhe perdoando. Como isso não foi possível, ela apenas espera que a menina se lembre do piquenique e de tudo que ela disse, acreditando que assim, Turna acabará entendendo seus sentimentos. Cendiz chega em casa e pergunta a Meleque onde está Sully. A menina responde que a mãe saiu, mas que já deve estar voltando. Em seguida, Sully vai até o restaurante Belém determinada a recuperar seu emprego e conversa com o Sr. Haidar. Em um desabafo sincero, ela diz: "Eu sei que vocês não são um clubezinho qualquer, senhor. Acontece que eu nunca trabalhei num lugar como esse. O senhor sabe como é difícil trabalhar à noite em uma boate. Aquilo parece uma selva. Ainda mais com tudo que eu já sofri nesse mundo. Eu não confiava em ninguém, mas até que um dia eu conheci ele. Eu pensei que ele fosse um homem bom. Ele me protegia, me amava, e eu não podia deixar esse homem fugir porque eu não queria mais ficar sozinha. Mas eu descobri que ele não presta e que eu tenho que me separar. Por mais que eu saiba que vai ser difícil, porque ele vai ficar atrás de mim, e não vai me deixar em paz. Mas eu sei que eu vou insistir. Eu vou conseguir. Eu também quero falar. Eu adoro trabalhar aqui e não quero ser demitida, Sr. Haidar. Se eu não continuar trabalhando aqui, vou terminar embaixo de uma ponte na sarjeta, porque não quero voltar para a vida que eu tinha. Essa Sully que estou me tornando é a Sully que quero ser para sempre. Eu não quero voltar para o passado. Já em casa, depois de cuidar do irmãozinho, Meleque pega as fotos, com o coração cheio de amor, olha para a imagem de Zeynep e a chama de mãe, revelando que seus sentimentos permanecem vivos apesar do distanciamento. Em seguida, no hospital, o médico conversa com Zeynep e Sinan e traz uma notícia animadora. Ele explica que os níveis de coagulação estão muito baixos e que não foi encontrado nenhum sinal de embolia na ressonância. Por isso, apenas a dose do medicamento será aumentada. Diante da pergunta de Sinan sobre os riscos, o médico garante que não há perigo, e nem possibilidade de paralisia, sendo apenas uma condição que precisará de acompanhamento. Aliviados, Zeynep e Sinan sorriem, dão as mãos e comemoram juntos o resultado. Enquanto faz as malas, Cendiz fala com entusiasmo para Hassan, dizendo que a vida dele vai mudar e que ele ainda verá o pai se tornar um grande empresário, dono de vários restaurantes. Nesse momento, Sully chega em casa e estranha a movimentação, perguntando para onde ele vai. Cendiz responde que está indo para Bandirma visitar alguns amigos. Sully reage surpresa e questiona o que ele pretende fazer lá, e ele afirma confiante que vai salvar a vida deles, avisando que não voltará para dormir. Assim que Cendiz sai, Sully sorri aliviada. Meleque percebe e pergunta o motivo, e Sully conta a boa notícia: consegui meu trabalho de volta. Mais adiante, Duru vibra de alegria por ter conseguido emprego no jornal onde Ali trabalha. Na rodoviária, Cendiz compra uma passagem para Bandirma e liga para o amigo Rendi, avisando que chegará ainda naquela noite, e pedindo para colocar mais um prato na mesa. Durante a ligação, ele se irrita ao descobrir que o amigo não conseguiu o dinheiro prometido, mas insiste que já comprou a passagem e está a caminho. Após desligar nervoso, Cendiz se lembra de uma conversa passada, quando perguntou a Sully de onde veio o dinheiro para tirá-lo da cadeia e ela respondeu que tinha sido a mãe dele. Desconfiado, ele volta ao guichê e troca a passagem para Adapazar. Horas depois, Cendiz chega à casa da mãe e vai direto ao assunto, dizendo que precisa com urgência de 1.600.000 ainda naquele dia. A mãe afirma que não tem esse dinheiro. Diante da insistência, ela sugere vender o terreno dos fundos, mas Cendiz estranha e pergunta se ela não já havia vendido esse terreno. A mãe nega e diz que nunca o vendeu. Confuso, Cendiz então pergunta de onde teriam saído os 8 milhões que, segundo Sully, a mãe dele havia dado a ela. Surpresa, a mulher diz que nunca deu dinheiro algum a Sully. Cendiz insiste, mas a resposta continua sendo negativa. Nesse momento, ele percebe que Sully mentiu sobre a origem do dinheiro. Tomado pela fúria, ele murmura o nome de Sully, chamando-a de maldita e se perguntando quem estaria financiando sua mulher. Preocupada, a mãe grita chamando Cendiz, sem saber para onde ele pretende ir. Enquanto isso, Sully está no camarim do restaurante Belém se arrumando para se apresentar. Quando Haidar chega, ela o autoriza a entrar e diz que já está quase pronta.
Sully afirma que o mais importante ali é a voz, não a aparência da cantora, e diz que já terminou de se preparar. Haidar adverte para não decepcioná-lo, e Sully responde confiante, garantindo que ele verá que fez a escolha certa ao lhe dar uma nova oportunidade. Em casa, Sinan e Zeynep arrumam a mesa para o jantar quando o telefone toca. Zeynep estranha ao ver que é Sully quem liga. Do outro lado da linha, Sully avisa que vai se apresentar cantando naquela noite e, em tom provocativo, convida Zeynep para vê-la cantar, dizendo que o restaurante é elegante, frequentado por gente fina, muito diferente da boate onde trabalhava antes. Ela ainda sugere: você pode vir com o delegado também. Eu reservo uma mesa para vocês. Zeynep fica sem jeito, e no final acaba aceitando o convite. Enquanto isso, Melek e o irmãozinho estão sozinhos em casa quando Cengiz retorna completamente furioso, gritando por Sully: cadê você? Droga, cadê sua mãe? Hein? Cadê aquela vagabunda traidora mentirosa? Com raiva, Cengiz começa a quebrar as coisas dentro de casa diante das crianças. E grita: agora vai conhecer quem é o verdadeiro Cengiz. Pensou que podia mentir pra mim? Pensou? Maldita! Fala pra tua mãe que ela tá cavando a própria cova. Não fico mais aqui. O bebê chora e Melek tenta acalmá-lo. Cengiz sai furioso. Nesse momento, a vizinha Icel percebe que está acontecendo algo errado e vai até a casa de Melek. Indignada, ela encontra as crianças sozinhas e Melek chorando assustada com tanta violência. No restaurante Belém, Sully inicia sua apresentação. Zeynep e Sinan chegam ao local e Zeynep se surpreende positivamente com o talento de Sully. A apresentação agrada aos clientes que aplaudem, criando um clima leve e harmonioso. No entanto, tudo muda quando Cengiz invade o restaurante tomado pelo ódio, ofendendo Sully em voz alta: você já era sua maldita. Apavorada, Sully tenta impedi-lo, mas Cengiz se aproxima e lhe dá um soco no rosto, derrubando-a no chão diante de todos. Zeynep entra em desespero ao presenciar a agressão e enfrenta Cengiz para impedir que ele continue. Surpreso ao vê-la ali, Cengiz hesita, e Sinan aproveita o momento para lhe dar um soco, derrubando-o. Os seguranças agarram Cengiz e o leva para fora do restaurante. Ele murmura: eu acabo contigo, sua maldita. Agora você já era. Todos vocês já eram. Me solta. Mandei me soltarem, seus infelizes. Zeynep se aproxima e tenta acalmar Sully, que está abalada. Mais tarde, já em casa, Zeynep, ainda furiosa e chocada, desabafa com Sinan. Ela diz que sempre soube que Sully mentia ao afirmar que estava tudo bem e questiona como alguém poderia viver em paz ao lado de Cengiz. Revoltada com a violência que presenciou, Zeynep afirma que no dia seguinte irá registrar queixa na vara da família. Ele bateu na cara dela. Enquanto Melek cuida do irmãozinho, Sully vai para a sala. Pouco depois, Cengiz aparece de repente e Sully, surpresa, pergunta se ele já foi solto. Com sarcasmo, ele responde que sim e a acusa. Diz que a própria esposa mandou prendê-lo e que o patrão herói dela foi quem deu queixa, afirmando que agora terá de ir ao tribunal se defender, mas que antes haverá um acerto de contas. Cengiz então olha para Melek e ordena friamente que ela pegue o irmão e saia dali. A menina hesita, mas Sully tenta protegê-la e diz que está tudo bem, pedindo que vá para a casa da vizinha com o bebê. Melek obedece e sai com o irmão, mas permanece do lado de fora, apavorada, ouvindo a discussão. Sozinha com Cengiz, Sully explode em desespero e revolta. Grita perguntando se ele quer matá-la e o desafia a fazê-lo logo. Ela se acusa de ter sido a responsável por salvá-lo da cadeia, de sempre perdoá-lo apesar de ele destruir sua vida. Em meio ao surto, relembra tudo o que já tolerou. Diz que o perdoou até quando ele tentou matar sua filha, quando a deixou presa numa geladeira, e também quando foi estuprada e ele não fez nada para defendê-la. Tomada pela dor, grita para que ele a mate de uma vez. Cengiz fica atônito e pergunta o que ela acabou de dizer. Sully, fora de si, insiste para que ele a mate imediatamente. Então Cengiz muda o tom e sério, pergunta sobre Mekme e o que ele teria feito com ela. Sully responde chorando e com raiva que Mekme fez as piores coisas imagináveis e o acusa de abandono, dizendo que esperou que o marido a salvasse, mas isso nunca aconteceu. Ela afirma que foi abandonada e acabou sendo estuprada, revelando que está cansada de sofrer e de ser feita de idiota. Chocado, Cengiz saca um canivete e, apontando para Sully, exige que ela repita o que disse sobre Mekme. Em seguida, faz uma pergunta devastadora: se Hassan é filho de Mekme. Sully reage imediatamente e manda que ele calhe a boca e diz que ele está louco, afirmando que não pode dizer algo assim sobre o próprio filho. Cengiz então sai da casa e do lado de fora, se depara com Melek e o irmãozinho. Sully grita chamando por ele.
Meleque se assusta ao ver o canivete nas mãos do padrasto. No dia seguinte, Zeynep procura a unidade de apoio à criança e conversa com o vice-diretor do orfanato sobre a situação. Ele afirma que casos assim são frequentes e sugere apenas acompanhar o caso de forma discreta, entrando em contato com conhecidos para verificar como a mãe e as crianças estão. Ao questionar se o responsável pode ser punido, Zeynep ouve que isso seria possível, mas que, por enquanto, o melhor é não abrir um processo legal, apenas colher depoimentos e avaliar a situação antes de qualquer decisão. Mais tarde, alguém bate na porta e Meleque vai atender. É o casal de serviços de proteção às crianças. Sua mãe está em casa? Sully chega ali. Eu sou a mãe. O que vocês querem? Eles respondem. Nós somos da rede de proteção às crianças. Estamos aqui para ver como seus filhos vivem. Podemos entrar? Já na sala, o senhor pergunta se a menina está indo à escola. Meleque mente e eles percebem que a menina está mentindo. Na cena seguinte, Cendiz chega furioso ao estacionamento de Mekme gritando e o procurando. Descontrolado, enfrenta os seguranças que tentam detê-lo e os manda sair da frente. Elias tenta acalmá-lo, mas é empurrado. Tomado pela raiva, Cendiz saca um canivete e ameaça matar Mekme, dizendo que vai fazer picadinho do chefe. De volta à casa de Sully, um psicólogo explica que se ela estiver enfrentando problemas financeiros e não tiver condições de manter as crianças em um lar adequado, o Estado poderá assumir os cuidados dos filhos, de forma temporária ou até permanente. Uma assistente reforça que Sully poderia entregar as crianças, trabalhar, melhorar de vida e depois, pedir a guarda de volta. Sully reage com revolta e os enfrenta, dizendo que seus filhos estão bem e que não os entregará a ninguém. Alterada, afirma que só levarão as crianças por cima do seu cadáver e, sem paciência, expulsa os dois de casa. Em seguida, Meleque deixa o irmãozinho na sala e vai atrás deles. Ao escutar uma conversa, ouve o homem comentar que a situação das crianças confirma o que Zeynep havia alertado. Tomada pelo medo, Meleque pergunta se, caso vão para um abrigo, ela e o irmão ficarão juntos. Enquanto isso, Elias tenta conter Cendiz, questionando o que aconteceria se ele matasse Mekme. Ele o alerta que isso o transformaria em um assassino, com Mekme morto e ele na prisão. Apesar disso, Elias provoca dizendo que no lugar dele, já teria acabado com o infeliz, dado uma surra em Sully e ainda ganhado dinheiro com isso. Intrigado, Cendiz pergunta como isso seria possível. Elias então sugere usar o menino, Hassan, e afirma friamente que eles poderiam vendê-lo. Surpreso, Cendiz questiona como e para quem, e Elias responde que isso seria fácil. Em outra cena, Gunu recebe Zeynep com alegria por sua visita inesperada. Zeynep pede desculpas, admite que passou dos limites e diz que percebeu que Gunu não mentia sobre Turna, apenas não tinha como contar a verdade. Gunu confessa que se sentiu muito mal, mas Zeynep tenta tranquilizá-la, dizendo que ela apenas quis proteger Turna e Hassan, como sempre fez. Aliviada, Gunu diz que fica feliz ao ver que Zeynep não está mais zangada. Zeynep, porém, admite que gostaria de estar mais tranquila, mas sente que as coisas voltaram a ficar como antes. Preocupada, Gunu pergunta o que aconteceu. Enquanto isso, em casa, o bebê está sujo e Sully, em vez de limpá-lo, chama Meleque para trocá-lo. Ela procura a filha pela casa, chamando repetidamente por ela, sem obter resposta. De volta à conversa, Gunu pergunta a Zeynep se a assistente social já esteve na casa de Sully. Zeynep responde que falou com eles e que a visita estava prevista, mas demonstra grande preocupação, explicando que as crianças correm o risco de serem levadas para adoção. Ela destaca que se forem para um abrigo, Turna poderá ser separada do irmão. Gunu se desespera com a possibilidade e lembra que Hassan ainda é um bebê. Zeynep reforça que Turna precisa do irmão e que por isso pediu à assistente social que não tomasse nenhuma medida imediata. Gunu argumenta que esperar não vai mudar a realidade difícil em que as crianças vivem. Zeynep então reflete que se conseguissem convencer Sully a entregar voluntariamente os filhos, eles não seriam colocados para adoção. Gunu, porém, diz que isso é praticamente impossível, pois Sully é orgulhosa, não aceita conselhos e jamais entregaria os próprios filhos. Nesse momento, o telefone toca e Zeynep vê que é Sully. Desesperada, Sully pergunta onde está Meleque e acusa Zeynep de saber o que aconteceu com a filha. Zeynep nega e diz que não sabe onde a menina está, sugerindo que talvez ela esteja na casa da vizinha. Sully acusa Zeynep de mentir e afirma que não é idiota. Irritada, deixa o bebê na cama e sai às pressas para procurar Meleque na casa da vizinha. Confusa, Zeynep diz a Gunu que não entende o que está acontecendo e que não pode fazer nada naquele momento. Logo depois, alguém bate à porta. Gunu vai atender.
Ao abrir, se surpreende ao encontrar Meleque chorando desesperadamente. Com carinho, tenta acalmá-la e pergunta o que aconteceu. Entre lágrimas, Meleque implora e diz que vão tirar seu irmão dela, que vão separar ela de Hassan. Gunu a abraça e a tranquiliza, garantindo que isso não vai acontecer e pedindo para que ela fique calma. Zeynep aparece ali e chama por Turna. Ao ver a menina em prantos, tenta abraçá-la, mas Meleque reage com revolta. Não me toca. Não me toca. Isso tudo é culpa sua. Tudo sua culpa. Enquanto isso, Sully vai até a casa da vizinha em busca de Meleque, mas é recebida com grosseria pela senhora Issel e acaba indo embora irritada, xingando a mulher e convencida de que Zeynep roubou sua filha. Ao voltar para casa, Sully se depara com uma cena chocante. Cendiz está arrumando o filho. Assustada, ela pergunta o que ele está fazendo. Com frieza e crueldade, Cendiz responde, pegando aquilo que é meu. Após pedir socorro à senhora Pateta e acusar Zeynep de querer separá-la do irmão, Turna corre pela rua completamente desesperada, chorando e olhando para trás a todo instante. Zeynep e Gunu vêm logo atrás, chamando pela menina e tentando alcançá-la. No meio da correria, Turna dobra uma esquina e some do campo de visão. Ofegante e em pânico, Zeynep para de repente. E assustada fala, Gunu, ela sumiu. Eu não vi para onde ela foi. Gunu tenta acalmá-la, olhando em volta. O que elas não percebem é que Turna está muito perto, escondida atrás de uma parede, ouvindo tudo, tremendo de medo, sem coragem de sair do esconderijo. Na cena seguinte, furioso, Cendiz ameaça levar a criança e acusa Sully. Quero que vá pro inferno você e esse seu bastardo. Me traiu da maneira mais indecente, mulher. Você me fez acreditar que o filho de outra pessoa era meu. Sully implora. Para com isso, Cendiz. Ele é seu filho. Cendiz pergunta com dúvidas. Como é que sabe? Como tem certeza? Você não disse o que aquele imbecil fez contigo? Sully afirma. Eu sei, Cendiz. É óbvio que ele é seu. Mesmo assim, Cendiz responde com desprezo. Não sabe nada. Tudo que você sabe é me dar os seus bastardos para que eu os alimente. Sully implora. Cendiz, me dá um menino. Olha como ele está chorando. Nesse momento, o telefone de Cendiz toca. Ele atende uma ligação de Elias que diz: tá tudo certo com aquele cara. A gente se encontra hoje. Tá tudo pronto? Cendiz responde. Tá bom. Me diz onde eu vou. O bebê começa a chorar. E sem paciência ele grita com o filho. Cala a boca, moleque. Caramba. Elias pergunta. É o bebê? Cendiz reclama. Ele não fecha a porcaria do bico. Sully aproveita que Cendiz está ocupado no telefone e pega o filho. Cendiz adverte. Vê se não some, ou vai ser pior pra você. De volta à ligação, Cendiz pergunta. Qual é a proposta? Elias diz. Primeiro o preço, depois entregamos o menino. Cendiz. Mas tem que ser rápido, tá bom? Vamos terminar com isso antes que eu fique de saco cheio do menino. Elias diz. A gente se vê em 2 horas. Te mando o endereço. Sully pergunta. Quem era? Cendiz responde friamente. Não era ninguém. Faz esse menino calar a boca. Sully o enfrenta. Cendiz. Se você fizer alguma coisa com meu filho, você vai se arrepender. Furioso, Cendiz revida. Está se atrevendo a me ameaçar? Sully grita. Ai, para. Não estou te ameaçando, homem. Faz alguma coisa com teu filho que você nunca mais vai ter paz. Sua consciência nunca vai ficar tranquila. Cendiz fala. Não precisa se preocupar com isso, tá? Ao contrário, vou viver tranquilamente graças a esse moleque. E não pense em fugir com esse menino, Sully. Ou eu vou matar vocês dois. Entendeu? Sully pega Hassan no colo com medo, tentando protegê-lo. Horas depois, Zeynep e Gunu voltam para casa. Gunu, cansada, fala se referendo a Meleque. É como se ela tivesse evaporado. Zeynep diz que vai pegar o carro e voltar a procurar por Turna. Gunu diz que vai ligar para a vizinha Issel para ver se tem notícias da menina e, se for preciso, ligará para a polícia. Enquanto Zeynep pergunta ao comerciante se ele viu uma menina de 8 anos por ali, Sinan liga para ela, mas não consegue falar, então deixa um recado na caixa postal. Em seguida, Issel encontra Meleque já voltando para casa e pergunta onde ela estava. Pois tá todo mundo te procurando? A sua mãe veio perguntar por você. A senhora Gunu também ficou preocupada. O que foi? Aonde você foi sozinha, hein? Triste, a menina responde. Não aconteceu nada. Mas conhecendo bem Meleque, a vizinha fala. Não é isso que diz a sua carinha. Meleque disfarça e foge do assunto. O Hassan tá chorando, eu tenho que ver. Ao ver a filha entrar, Sully diz. Até que enfim voltou para casa, né? Onde é que você tinha ido? Meleque responde. Eu fui caminhar. Meleque vê a mãe arrumando o irmãozinho e, intrigada, pergunta. Pra onde a gente vai? Sully diz.
você pra lugar nenhum. Mais tarde, Gonu tenta tranquilizar Zeynep, explicando que a vizinha avisou ter visto Turna entrando em casa. Com isso, Gonu demonstra alívio ao saber que a senhora Issel está lá cuidando da menina. Apesar da notícia, Zeynep continua inquieta e afirma que não se sente bem com a situação. Ela diz que precisa ver Turna pessoalmente, pois está angustiada com o afastamento da menina. Gonu pede paciência e aconselha Zeynep a esperar, explicando que Turna ainda está teimosa e não vai escutá-la se ver ela agora. Gonu também alerta que se Sully estiver em casa, a situação pode piorar, pois Sully certamente culpará Zeynep diante de Turna, fazendo com que ela seja vista novamente como a responsável por tudo. Muito aflita, Zeynep desabafa, dizendo que Turna acredita que ela está tentando tirar seu irmão e que não suporta mais o olhar de ódio da menina. Gonu insiste, por favor, seja paciente. Deixa ela ver que ninguém quer tirar o irmão dela. Se acalma um pouco. Depois você explica tudo. Sully manda Melek colocar fraldas na bolsa. A menina pergunta para onde vão e pede para ir junto, dizendo que pode carregar a bolsa, cuidar de Hassan e ajudar no que for preciso. Sully a afasta com rispidez e manda que ela se despeça do irmão rapidamente. Melek percebe que a mãe pretende fugir com o bebê e entra em desespero. Chorando, ela segura Hassan e implora para que Sully não o leve, querendo saber para onde a mãe está levando o irmão. Sully afirma que vai levá-lo para um abrigo, dizendo que não consegue mais cuidar dos dois e que não aguenta mais a situação. Agarrada ao irmão e em prantos, Melek súplica para que a mãe não faça isso e acusa Zeynep de ser a responsável. Sully reforça essa ideia, culpando a professora por tudo e exigindo que Melek entregue o bebê. Mesmo com Melek implorando, dizendo que o irmão é muito pequeno, Sully sai decidida com Hassan nos braços. Desesperada, Melek se ajoelha, segura a mãe e promete cuidar do irmão, garantir que ele nunca mais chore e até trabalhar para ganhar dinheiro. Ainda assim, Sully vai embora com o menino, deixando Melek sozinha, caída no chão e chorando desesperadamente. Enquanto isso, Elias confirma com Sendiz o acordo. Tudo bem? Temos um combinado? Sendiz confirma. O traficante de menores diz, como eu disse, metade do dinheiro primeiro e o resto depois que nascer. Mais adiante, Sinan visita uma empresa com a intenção de fechar novos negócios. O gerente o recebe dizendo que já conhecem sua experiência profissional e explica que estão aguardando a chegada do Sr. Ahmed. Ele afirma que caso cheguem a um acordo, a empresa pretende assinar contrato com Sinan para todos os hotéis do grupo. Antes de encerrar a visita, o gerente o conduz até o escritório central de segurança, mostrando o sistema de monitoramento com filmagens 24 horas e informando que o local conta com 166 câmeras. Enquanto observa as telas, Sinan pede para dar zoom em uma das imagens e acaba reconhecendo Sendiz acompanhado de um traficante de crianças. Imediatamente, ele sai do local e vai ao encontro de Sendiz. Ao abordá-lo, Sinan pergunta diretamente por que ele estava com aquele homem. De forma cínica, Sendiz finge não saber do que se trata e diz que Sinan está inventando coisas. Tomado pela raiva, Sinan insiste, deixando claro que está falando do homem que estava com ele. Sendiz se irrita, manda Sinan parar de incomodá-lo e afirma que não deve explicações. Sinan então o adverte com firmeza, dizendo que se algo acontecer com aquelas crianças, Sendiz vai pagar. Sendiz reage com ironia, provoca Sinan e o desafia, lembrando que ele não é mais policial. Sinan responde com uma ameaça direta, afirmando que se voltar a vê-lo com um traficante de crianças, ele não ficará impune. Sendiz enfrenta Sinan, zomba da situação e ataca pessoalmente, insinuando que a esposa de Sinan é sequestradora de crianças e lembrando que sua carreira como delegado acabou. Ele ainda ameaça, dizendo que embora sua própria vida não valha nada, sabe que a de Sinan vale muito e que poderia fazê-lo desaparecer. Sem recuar, Sinan encerra o confronto, avisando que se Sendiz tentar prejudicá-lo, terá que arcar com as consequências, deixando claro que está preparado para enfrentar qualquer coisa que ele tente fazer. Em seguida, Sinan vai até a delegacia para conversar com Yaner. Preocupado, ele afirma que nada pode acontecer com as crianças, dizendo que se pode esperar qualquer coisa de Sendiz e demonstrando certeza de que ele pretende vendê-las. Yaner garante apoio imediato, afirma que ficará atento e informa que o traficante de crianças já está no radar da polícia. Ele acrescenta que a partir daquele momento, Sendiz também passará a ser seguido, pedindo que Sinan confie nele. Sinan lembra que a situação não é oficial, já que não é mais superior de Yaner. Mesmo assim, Yaner reforça sua lealdade, dizendo que Sinan sempre será seu superior e que a vida das crianças está em jogo. Ele ainda brinca que, na pior das hipóteses, se for demitido, poderá trabalhar com Sinan.
Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho, e não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Mãe. Meleque está sozinha em casa quando percebe que alguém entrou. Ansiosa, achando que é a mãe, ela pergunta se Sully trouxe Hassan de volta. Porém, quem aparece é Cengiz, que imediatamente começa a questioná-la, perguntando onde está a mãe e onde está o bebê. Assustada, Meleque diz que não sabe, o que deixa Cengiz agressivo, exigindo que ela fale. Nesse momento, Sully chega. Cengiz a confronta de imediato e pergunta o que ela fez com o menino e onde ele está. Sully manda Meleque ir para o quarto e, ao ser pressionada, afirma que levou Hassan para um abrigo. Cengiz reage com choque e fúria, dizendo que ela não podia ter feito isso e ameaçando matá-la. Sully o enfrenta e explica que tomou essa decisão para impedir que ele vendesse o próprio filho. Cengiz a acusa de mentir e diz que ela está tentando jogar a responsabilidade do bebê sobre ele. Sully insiste que Hassan é filho dele, mas Cengiz afirma que não cairá nessa armadilha e exige que o menino seja trazido de volta, ameaçando matá-la e ir buscá-lo pessoalmente. Sully responde que já assinou os papéis do abrigo e que eles não entregarão a criança. Cengiz entende isso como uma denúncia e se enfurece, acreditando que a polícia irá atrás dele. Sully nega, dizendo que apenas afirmou não ter condições de cuidar do bebê e que o abrigo aceitou imediatamente. Tomado pelo ódio, Cengiz faz uma última ameaça, afirmando que Sully vai sofrer e que se ela não trouxer Hassan de volta imediatamente, ele a matará. Zeynep e Duru conversam sobre o afastamento de Turna. Duru diz entender a reação da menina, afirmando que o medo de perder o irmão explica o ódio momentâneo e que o laço entre eles é muito forte. Zeynep se mostra triste por não conseguir se explicar, mas afirma que não vai desistir da filha e que pretende reconquistar seu coração. Duru aconselha paciência, dizendo que Turna precisa de tempo para se acalmar. Sinan chega nesse momento e Duru brinca chamando de herói, elogiando seu apoio constante, a paciência e o cuidado que sempre demonstrou com Zeynep. Em casa, Meleque fala que está lavando as roupas de Hassan para quando ele voltar, mas Sully diz que o menino não voltará nunca mais e manda a filha aceitar isso. Ela pede que Meleque esqueça o irmão e finja que ele nunca existiu. Meleque se revolta, diz que ama o irmão, lembra que a mãe prometeu que cresceriam juntos e ameaça ir embora se Hassan não voltar. Sully manda parar de falar no assunto, e Meleque explode, dizendo que não será mais sua filha e que nunca mais a chamará de mãe. Sully chora com as palavras da filha. Ahmed encontra Cengiz no restaurante e pergunta se há novidades sobre o negócio. Cengiz garante que está tudo certo e diz que no máximo em 1 ou 2 dias, o acordo estará fechado. Animado, Ahmed pede ao garçom que não deixe o copo de Cengiz vazio e afirma que ele também é o chefe. Logo depois, Elias liga para Cengiz avisando que há um problema. Ele conta que Nuri, o homem que intermediou o negócio, ligou dizendo que tudo foi cancelado. Elias explica que Nuri foi preso e interrogado, ficou com medo e foi questionado sobre com quem estava lidando, levantando o risco de todos serem presos. A ligação é interrompida quando um dos capangas avisa a Elias que o chefe chegou. Ao ouvir isso, Cengiz se lembra da revelação de Sully sobre o abuso de Mekme e fica ainda mais furioso. À noite, Sinan e Zeynep preparam o jantar. Sinan percebe que Zeynep está triste por causa da reação de Turna e tenta confortá-la, dizendo que a menina precisa de tempo e que tudo vai ficar bem. Enquanto ajudam na cozinha, Sinan suja a blusa e vai se trocar. Nesse momento, Khalid liga para Zeynep, percebe que ela não está bem e se coloca à disposição para conversar. Ao procurar uma camisa no guarda-roupas, Sinan encontra uma caixinha entre as coisas de Zeynep com um cartão dentro. Khalid desabafa com Gansey, dizendo que guardou um segredo por tempo demais e que ao tentar proteger a filha, acabou causando ainda mais dor. Gansey acredita que no início Zeynep reagirá mal, mas que depois elas vão se explicar. Khalid afirma que pretende conversar sozinha com a filha. Gansey assume que sempre soube da mentira e reconhece que também tem culpa. Khalid diz que a conversa será difícil, que vai partir o coração de Zeynep e criar uma distância entre elas, pedindo que Gansey esteja presente para que a irmã não fique sozinha. Enquanto isso, Zeynep vai ao quarto chamar Sinan para o jantar e o surpreende segurando uma caixinha. Ela pergunta onde ele encontrou o objeto e comenta que achava que o tinha escondido bem. Sinan elogia o cartão que estava dentro e Zeynep diz que levou horas para escrevê-lo. Sinan lê a mensagem, na qual Zeynep agradece por ele ser seu melhor amigo, por sempre apoiá-la e declara seu amor no aniversário do marido. Questionada, Zeynep admite que sente ainda mais do que conseguiu escrever.
Tomado pela culpa, Sinan diz que algo está errado, afirmando que situações assim não deveriam acontecer entre eles. Confusa, Zeynep pergunta o que ele quer dizer. Sinan então cria coragem e revela que sabia há meses que Turna estava viva, deixando Zeynep em choque. Zeynep confronta Sinan, revoltada por ele ter escondido que Turna estava viva. Ela o acusa de egoísmo, diz que sofreu durante meses por causa do silêncio dele e afirma que perdeu a filha 2 vezes. Primeiro pelo desaparecimento e depois pelo ódio de Turna. Zeynep diz que a pessoa que mais ama é a filha e não consegue acreditar que Sinan tenha sido capaz de agir assim. Diante da discussão, Sinan decide ir embora e Zeynep concorda. Abalada, ela tira a aliança do dedo e a coloca sobre a cama. Em outra cena, Sully vai ao quarto de Melek e percebe que a filha não dormiu nem comeu. Ela tenta falar com a menina, oferece comida e insiste para que ela se levante, mas Melek permanece deitada triste e em silêncio. Irritada e impotente, Sully perde a paciência e diz que não se importa mais, deixando a filha sozinha. Cendiz observa Mekme de longe junto com seus capangas e, tomado pelo ódio, jura matá-los. Em seguida, pega um táxi e manda o motorista seguir o carro de Mekme. Mais tarde, Mekme se diverte em uma boate e, ao ir ao banheiro já embriagado, é surpreendido por Cendiz armado com um canivete, que o ameaça de morte. Cendiz acusa Mekme de ter abusado de Sully e de ser o pai do filho que ele acreditava estar criando. Mekme nega, afirma que sempre foi infértil e diz que não pode ter filhos, explicando que as crianças que cria são, na verdade, sobrinhos adotados. Cendiz desconfia, acusa Mekme de estar blefando e o humilha, mas Mekme implora por piedade. Oferece fazer exames para provar a infertilidade e entrega todo o dinheiro que tem em troca da própria vida. Cendiz aceita o dinheiro e vai embora surpreso, dizendo que não esperava por aquilo. Enquanto isso, Melek se arruma, pega o coelhinho que fez pro Hassan, coloca as botas para sair. Sully pergunta à filha aonde ela vai. Melek mente, diz que vai na casa da vizinha, a senhora Issel. Zeynep chega à casa de Kahid com uma mala e pergunta a Gansey pela mãe. Gansey diz que Kahid está em casa, trabalhando dali mesmo. Ao ser questionada sobre como está, Zeynep revela que está péssima e anuncia que vai se divorciar de Sinan. Kahid aparece surpresa e pergunta o que aconteceu. Zeynep explica que Sinan sabia que Turna estava viva e escolheu não contar, o que a deixou profundamente abalada. Ela diz que tudo o que viveu naquela casa parece ter sido uma mentira e pede para ficar um tempo com elas. Kahid fica sem palavras e tenta iniciar uma defesa de Sinan, mas Gansey a interrompe, percebendo o estado da irmã. Ela destaca que Zeynep está exausta e que não é o momento de discutir razões ou possibilidades. Gansey acolhe a irmã, diz que a casa também é dela e a orienta a ir descansar, deixando a conversa para outro momento. Sozinha com a mãe, Gansey pede que Kahid não confronte Zeynep naquele momento, dizendo que a irmã precisa de um refúgio e que elas devem ser esse apoio. Kahid responde que não pode deixar Sinan carregar toda a culpa sozinho. Gansey insiste, lembrando que Kahid já disse que a verdade pode afastá-la de Zeynep e alerta que sem o marido e sem a mãe, a irmã ficará muito mal. Para ganhar tempo, propõe que vão juntas ao escritório ao meio-dia para resolver o caso Hatay. Kahid concorda. Enquanto isso, Melek vai até o abrigo procurando por Hassan e se apresenta como irmã. A recepcionista procura um nome no sistema e informa que o bebê não está lá. Assustada, Melek pergunta se ele já foi adotado, mas a jovem explica que Hassan foi levado ao hospital apenas para um controle médico, procedimento padrão, e que ele está bem. Aliviada, Melek pede para esperar e diz que trouxe o brinquedo favorito do irmão. A recepcionista permite, e Melek decide aguardar no jardim para vê-lo chegar. Em outro momento, Zeynep sozinha no quarto abre uma gaveta e encontra sua caixinha de lembranças. Dentro vê a pulseira de Turna, o que a faz recordar do dia em que Gunu presenteou a menina com uma pulseira de crochê azul celeste, a cor preferida dela. Ice avisa Zeynep que Kahid e Gansey não estão em casa, e ela aproveita para dizer que também vai sair. Mais tarde, após esperar por horas no abrigo, Melek finalmente vê Hassan chegar. Cheia de saudade, corre para beijá-lo e, com o irmão no colo, demonstra maturidade ao perguntar se ele está bem. A cuidadora explica que o médico disse que está tudo certo. Ao saber que Melek tem apenas 8 anos e meio, a funcionária diz que ela só poderá passear com o bebê se a mãe estiver presente. Desesperada, Melek chora e apela para o emocional, dizendo que sente muita falta do irmão e pedindo para ficar um pouco com ele. Sensibilizadas, as cuidadoras permitem que ela brinque com Hassan no jardim com cuidado, e ainda lhe dão comida para levar.
Feliz, Meleque leva o irmão ao parque, brinca com ele e, emocionada, diz que sentiu muito a falta dele. Com o dinheiro recebido de Mekme, Candice passa a noite em um hotel. Pela manhã, ao pedir o café, observa um menino ajudando o pai no bar, o que o faz lembrar do próprio filho. Ao mesmo tempo, Sully sente a ausência de Hassan ao encontrar, esquecida no sofá, uma meia do bebê. Enquanto isso, Meleque continua cuidando do irmão com carinho e atenção, sendo observada de longe por uma cuidadora. Atenta, a menina percebe um momento de distração e, aproveitando a oportunidade, foge rapidamente do abrigo com Hassan no carrinho. Candice chega em casa, mais calmo, e resolve abrir seu coração para Sully. Magoada, Sully tenta sair de perto dele, mas Candice manda ela sentar e pergunta: por que chamou o bebê de Hassan? Sully fica em silêncio. Candice elogia o nome: é um nome lindo. Eu gosto do nome Hassan. E conta que quando era pequeno lá no bairro, ele tinha um amigo chamado Hassan. E o amigo era bem legal. Sully questiona: como posso te convencer que o filho é seu? Candice confirma: já sei. Não precisa. O menino é meu. Sully pergunta: por que não acreditou em mim? Você acha que eu teria filho de outro homem? Que eu ia colocar um bastardo no mundo? Imediatamente, Candice defende o filho: ninguém vai chamar o meu filho de bastardo. Se chama Hassan. Depois Candice comenta: há um tempo atrás eu disse que ia estragar tudo, Sully. Eu disse isso. E eu cumpri. Sully concorda: eu não tenho como negar. Estragou. Candice desabafa: minha mãe é uma prostituta, Sully. Minha mãe. Cresci contando quantos homens entravam e saíam da minha casa. O que você espera de mim? Sou um homem que não conseguiu proteger a própria mãe. Toda vez que aquela porta se abria, eu pensava em matar o homem que entrava, quebrar os dentes dele e tirar ele de casa. E que também até hoje nunca conseguiu fazer isso por ela, ou até mesmo por você, Sully. Eu não te protegi quando precisava. Eu não estava lá para fazer isso. Eu não tirei você das mãos do Mekme. Nem mesmo sabia que ele tinha te atacado. E eu também não protegi o meu filho. Meu Deus, eu ia vender o meu filho, Sully. Tipo um limão. Ia vender como se fosse uma mercadoria. Não importava com quem ficasse. Candice se emociona e Sully também. Em lágrimas ele fala: eu não sou um homem bom, Sully. Refletindo na sua própria vida e em tudo que já fez, Candice chora profundamente no colo de Sully. Sensibilizada, Sully o acaricia e diz: você não é má pessoa, Candice. A cuidadora percebe que Meleque e o bebê Hassan desapareceram do jardim do orfanato e, assustada, avisa o diretor. Sem perder tempo, ele ordena que a polícia seja chamada. Horas depois, policiais chegam à casa de Sully e confirmam a identidade de Candice e o diz. Eles perguntam por Hassan e querem saber se o menino está ali. Sully explica que o filho está em um orfanato e, preocupada, questiona se aconteceu algo grave. O policial evita dar detalhes e informa apenas que eles precisarão acompanhar a polícia. Quando Issel aparece, os agentes revelam a verdade. Hassan não está mais no orfanato e o caso será tratado na delegacia. Desesperada, Sully exige saber onde o filho está e por que estão sendo levados, mas os policiais afirmam que todas as informações serão dadas apenas na delegacia. Candice também entra em pânico, questionando o paradeiro do menino e se revoltando com a viatura. Mesmo protestando e se sentindo tratada como criminosa, Sully e Candice são levados à força, sob o olhar apreensivo de Issel. Durante o trajeto, Sully se revolta com a abordagem policial, afirmando que jamais sequestraria o próprio filho. Já Candice tenta minimizar a situação, dizendo que é apenas um interrogatório, mas acusa Zeynep de estar por trás de tudo. Ao chegarem à delegacia, Candice e Sully se deparam com Sinan. Candice o ameaça, afirmando que aquela situação é prova de que Zeynep está envolvida. Sully também se exalta, exigindo que Zeynep deixe seus filhos em paz. Yaner e Sinan acompanham tudo à distância, enquanto o delegado inicia um interrogatório. Durante o depoimento, o delegado revela o ponto central do caso: Meleque levou o irmão do orfanato sem autorização. Em choque, Sully é questionada se sabe para onde os filhos podem ter ido, deixando claro que agora as crianças estão oficialmente desaparecidas. Issel avisa Gunu do que está acontecendo. Gunu agradece e depois comenta com a senhora Zeynep: a Turna e o irmão sumiram. A polícia está procurando os dois. Desconfiada, a idosa diz: não foi minha neta Zeynep, não, né? Espero que ela não se meta em problemas. Gunu responde: claro que não. Ela não poderia fazer isso depois de tudo que passou. Agora você me deixou desconfiada. Acha que poderia ser a Zeynep? Candice fala no depoimento: tudo isso deve ter acontecido por causa da esposa do ex-delegado Sinan. Tenho certeza que ela o sequestrou. Sully concorda. Ela era a professora da minha filha.
Cendiz declara: depois descobrimos que a nossa filha estava desaparecida. Sully completa: a gente achou que ela estava morta, mas aí descobrimos que a Zeynep tinha levado ela. Tinha sequestrado. Cendiz continua: depois achamos a nossa filha e denunciamos ela. Sully diz: mas aí essa mulher apareceu de novo. Isso começou a incomodar a gente. Cendiz fala: ela ainda fica zanzando pela nossa casa. Sully diz: é uma louca maníaca. Cendiz acusa Zeynep e dá o sobrenome dela, Gunis. Agora eu acho que deve ter o sobrenome do ex-delegado. Só pode ser ela. Sully cobra dos policiais e quer saber: por que vocês não interrogam ela primeiro e perguntam onde estão as crianças? A gente não tem nada com isso. Assistindo os depoimentos em outra sala, Yaner pergunta a Sinan: pode ser ela, senhor? Sinan responde: quem sabe? Yaner diz: temos que ligar para a senhora Zeynep e pedir o testemunho dela. Sinan fica incomodado, mas tem que concordar. Em seguida, Kahid recebe uma ligação de Sinan, que pergunta imediatamente se Zeynep está com ela, já que tentou ligar várias vezes e o celular da jovem está desligado. Kahid confirma que Zeynep está hospedada em sua casa e começa a assumir a culpa pelos conflitos recentes, mas Sinan a interrompe, deixando claro que há algo muito mais grave acontecendo. Ele revela que Turna e o irmão desapareceram. Conta que poucas horas antes as crianças estavam no orfanato do estado, mas depois sumiram sem deixar rastros. Os funcionários acionaram a polícia e agora Zeynep precisa comparecer à delegacia para prestar depoimento. Chocada, Kahid promete encontrar Zeynep e ir com ela imediatamente. Tentando amenizar a situação, Kahid volta a falar sobre o rompimento entre Sinan e Zeynep, assumindo responsabilidade. Sinan, firme, afirma que já conversou com Zeynep na noite anterior, que não revelou nada sobre Kahid e jamais revelará, mas pede que ela mantenha seus assuntos separados do relacionamento deles. Kahid concorda e a ligação é encerrada. Enquanto isso, Gunu entra em desespero ao perceber que o celular de Zeynep está desligado. Tomada pela angústia, teme que algo grave tenha acontecido e decide ligar para Kahid. Ao atender, Kahid a tranquiliza, dizendo que já sabe do desaparecimento, garante que Zeynep está com ela e que as duas irão juntas à delegacia. Porém, logo após desligar, Kahid vai até o quarto de Zeynep e percebe que ela não está lá. Alarmada, questiona a empregada Ice, que informa que Zeynep saiu assim que Kahid foi para o escritório. Nesse exato momento, Zeynep chega à casa. Kahid, visivelmente abalada, a confronta, perguntando onde ela esteve. Confusa, Zeynep percebe a preocupação e pergunta o que aconteceu. Então Kahid revela a notícia devastadora: Turna e o irmão desapareceram, deixando Zeynep em choque. Horas depois, Melek chega à casa do filho da senhora Issel levando o irmão e conta que pegou a chave escondido, dizendo que era uma emergência. Lá dentro, explica a Hassan que eles vão se esconder por um tempo, como numa brincadeira de esconde-esconde. A menina sugere descansar e assistir desenhos na TV, depois vai até a cozinha em busca de comida, mas encontra a geladeira vazia e lembra que trouxe alimentos no carrinho. Zeynep chega à delegacia com Kahid e confessa que passou rapidamente pelo orfanato, dizendo que se tivesse visto Turna e o irmão, talvez os tivesse levado. No caminho, encontram Sinan, que tenta ser cordial, mas Zeynep o evita. Diante do inspetor, Kahid afirma que Zeynep viu as crianças num piquenique autorizado pela mãe, o que Zeynep confirma. Kahid acrescenta que a última vez que viu Melek foi na casa de Gunu na manhã anterior. Zeynep se recorda do momento em que Turna a culpou por separá-la do irmão. Na delegacia, o inspetor informa que durante a investigação do desaparecimento das crianças, foram revistados os locais ligados a Zeynep, começando por sua própria casa, com autorização de Sinan, e depois a casa de sua mãe, Kahid, também com consentimento. Nada relacionado às crianças foi encontrado. Mesmo assim, o delegado questiona se Zeynep entende por que está sendo investigada. Diante do silêncio dela, Kahid pergunta se o caso não seria apenas de testemunhas. O delegado esclarece que a situação é mais grave, pois Zeynep possui uma liminar decorrente de um crime cometido no passado, o que a coloca como principal suspeita. Caso fique comprovado qualquer envolvimento ilegal, a liminar entra em vigor e ela poderá ser presa com sentença imediata. Zeynep afirma que sabe disso e justamente por isso jamais faria algo contra as crianças, negando qualquer sequestro. O inspetor insiste, questionando se ela realmente não seguiu Melek nem manteve contato com a menina. Kahid lembra que a liminar proibia Zeynep de se aproximar da criança por apenas 6 meses, prazo que já havia expirado há quase 2 anos.
O inspetor então esclarece que suas perguntas não se referem à ordem de restrição, mas ao fato de Zeynep ter procurado o diretor do orfanato e solicitado uma inspeção dos assistentes sociais. Zeynep assume essa atitude e explica que agiu exclusivamente pelo bem-estar de Melek e do irmão, afirmando que eles sofriam maus tratos e não podiam continuar vivendo naquela casa. Ela reforça que tudo foi feito de forma legal e transparente, sem tentar esconder nada. O inspetor diz compreender sua preocupação, mas deixa claro que, independentemente de suas boas intenções, Zeynep nunca poderá assumir legalmente a maternidade de Melek Akjay nem adotá-la. Enquanto isso, escondida na casa do filho de Cel, Melek cuida do irmão e o tranquiliza, prometendo que os dois ficarão sempre juntos. Ela diz que ali encontrou um lar seguro, onde ninguém grita com eles nem tenta separá-los, e decide que não contarão a ninguém onde estão. Enquanto fala com o irmão, Melek ouve um barulho, vai até a porta e se depara com um cachorrinho. Zeynep e Kahid saem da sala do inspetor e avistam Sully e Sendiz pelo corredor. Sully agressiva parte para cima de Zeynep. Eu vou te matar, sua maldita. Eu vou te matar, sua vagabunda. Foi você, sua maldita. E o Hassan? Onde é que tá? Yaner e os policiais evitam que Sendiz e Sully ataquem Zeynep. Preocupado com Zeynep, Sinan pergunta se ela está bem. Desprezando o marido, Zeynep fala, para de me perguntar isso. Não estou bem. Mãe, vamos embora. Sinan comenta com Yaner, preciso achar essas crianças. Em casa, Sendiz e Sully sentem o silêncio deixado pela ausência dos filhos. Sully despeja seu ódio por Zeynep, acusando-a de ter confundido Melek novamente e afirmando que a menina já estava bem e a chamava de mãe. Sendiz tenta acalmá-la, garante que a polícia logo encontrará as crianças e chega a sugerir uma viagem a Bodrum quando tudo se resolver, deixando Sully confusa sobre o futuro dos filhos. Na casa de Kahid, Zeynep conta que procurou as crianças em parques e ruas, mas não encontrou nada e se recusa a desistir. Gansey tenta acalmá-la, dizendo que Turna é inteligente e deve ter achado um lugar seguro para ficar com o irmão, embora Kahid lembre que ela ainda é só uma criança. Zeynep afirma acreditar que eles não foram sequestrados e confia que a filha encontrou uma solução, mas sofre por não poder protegê-los. Gansey reforça que a polícia e Sinan estão procurando. Em meio à tensão, Zeynep revela que dará entrada no divórcio. Kahid tenta fazê-la reconsiderar, mas Zeynep é firme, diz que foi traída pela mentira de Sinan e que o casamento acabou. Sinan está sozinho em um bar, abatido, quando Ali aparece e se senta ao seu lado. Em tom provocador e reflexivo, Ali diz que percebe que Sinan está sofrendo e não deveria enfrentar tudo sozinho. Ele comenta que Kahid mentiu primeiro e questiona por que Sinan aceitou ser o bode expiatório, sabendo que perderia Zeynep ao confessar. Afirma que cedo ou tarde ela pode perdoá-lo, mas ressalta que ele não deveria ter feito isso. Sinan pede que Ali guarde tudo o que sabe em silêncio, por respeito a Zeynep, paga a conta e vai embora, ainda mais fechado e solitário. Ao amanhecer, Melek procura algo para alimentar o irmão e pensa em sair com ele para buscar comida. Enquanto isso, Sendiz acorda e sai de casa sem avisar. Sully insiste para que procurem as crianças juntos, mas Sendiz se mostra frio e evasivo, dizendo que tem outras coisas a fazer e se recusando a dar explicações. Sully, angustiada com o desaparecimento dos filhos, questiona a atitude dele, mas Sendiz ironiza a situação e vai embora, deixando Sully desesperada e chamando por ele. Melek leva o irmão à pracinha e, sem dinheiro, comenta sobre a vontade de comprar rosquinhas ou pegar frutas das árvores. Ao ver uma florista, tenta trabalhar em troca de dinheiro, mas é dispensada. Quando uma cliente acha as flores caras, Melek tem uma ideia esperta e sugere a venda de uma coroa por 1000 liras, convencendo a moça, o que deixa a florista satisfeita. Enquanto isso, Issel fala ao telefone com o filho sobre casamento e diz que a chave da casa está guardada. Ao desligar o telefone, percebe que a chave sumiu. Decide chamar um chaveiro e, ao entrar em casa, encontra cobertores no sofá e uma chupeta azul sobre a mesa, ficando desconfiada com a situação. Melek faz um acordo com a florista, pega algumas coroas para vender no parque e consegue vender todas. Ela entrega o dinheiro, fica com sua parte e vai embora feliz, levando o irmãozinho e cantando. Na cena seguinte, Sully vai até a casa de Kahid à procura de Zeynep e, ao ouvir que ela não está, acusa a mãe de mentir. Sem pedir permissão, Sully invade a casa gritando os nomes de Zeynep, Melek e Hassan, convencida de que as crianças estão escondidas ali. Kahid tenta contê-la e insiste que Zeynep não está em casa e que não sabe onde as crianças estão, mas Sully se recusa a acreditar, ofendendo Kahid e chamando-a de mentirosa.
Cada vez mais alterada, Sully acusa Carride de já ter sido capaz de mentiras cruéis no passado. Que tipo de plano a senhora inventou dessa vez, velha coroca? Ou você quer que eu esqueça? Você inventou que minha filha estava morta e fez até um túmulo, lembra? Você acha que eu não sei do que você é capaz? Quem é que está ajudando a Zeynep? Deve ter alguém, né? Porque ela nunca está sozinha. Aquela mulher sempre tem o apoio de todo mundo. Nesse momento, Zeynep chega e pergunta: de quem vocês estão falando? Sully imediatamente a confronta, gritando que ela sequestrou Melek e Hassan e que contou com a ajuda de Carride para escondê-los. Zeynep tenta se defender, dizendo que as crianças não estão ali, mas Sully continua humilhando e ameaçando, dizendo que Zeynep sempre teve apoio de todos e que agora a situação entre elas mudaria para sempre. Diante da agressividade e das ofensas, Carride perde a paciência, exige que Sully saia imediatamente de sua casa e ameaça chamar a polícia. Sully vai embora furiosa, mas antes lança uma ameaça direta a Zeynep, dizendo que ela deveria ter muito medo. Depois que Sully sai, Carride se mostra abalada e Zeynep fica preocupada com a saúde da mãe. Carride, apesar do choque, garante que está bem. Cendiz conversa com Ahmed confiante de que o negócio está resolvido, enquanto ironiza a facilidade de ganhar dinheiro como notário. Ao chegarem ao restaurante, são surpreendidos por uma inspeção policial. O inspetor aponta várias irregularidades no local, como falta de banheiros adequados, equipamentos corretos e documentos. Enquanto Ahmed vai buscar os papéis, Yaner ordena uma busca deixando Cendiz irritado. Ele discute com Yaner, acusa a polícia de perseguição e faz ameaças, mas Yaner encerra a inspeção avisando que ficará atenta a qualquer problema. Em outro momento, Melek retorna à casa do filho de Cel com o irmãozinho, levando comida e animada para cuidar dele. Porém, ao abrir a porta, ela se depara com Gunu e Cel. Gunu chama Turna pelo nome e com carinho enquanto alimenta Hassan, sugere que a menina vá para sua casa, prometendo não deixá-la sozinha e afirmando que o bebê precisa de mais cuidados. Enquanto isso, Zeynep está aflita e impaciente sem notícias de Turna. Mais adiante, Turna e o irmão já estão na casa de Gunu. Senhora Zeynep brinca com Hassan e conversa com Turna. Enquanto a idosa conta histórias para Melek, Gunu, reservada em seu quarto, liga para Zeynep e dá as boas notícias. A Turna e seu irmão estão comigo. Zeynep fica surpresa e feliz pergunta: como isso aconteceu? Onde eles estão? Estão bem? Eu vou para ir agora. Gunu diz: não, calma. Não venha, por favor. Eu prometi para Turna que não contaria para ninguém. Eu te liguei escondido só para te avisar. Zeynep pergunta: e como eles estão? Gunu diz que estão bem, e pede para a filha não se preocupe com nada. Fique tranquila. Como eu disse antes, te peço para não contar para ninguém, tá bom? Ninguém pode saber. Zeynep diz: tá bom, eu não vou contar para ninguém. Gunu diz: bom, é melhor eu desligar. A Turna não pode me ver no telefone. Gunu marca um encontro com Zeynep no dia seguinte para conversar. Gunu fala ao telefone com a amiga Belks e acerta sair imediatamente com as crianças. Em seguida, é questionada pela idosa que percebe algo errado. Gunu então explica que tomou a difícil decisão de levar as crianças para longe, acreditando que só assim elas terão ordem, segurança e tranquilidade. A idosa tenta fazê-la refletir, alertando que fugir não trará paz e questionando se é justo alguém sempre acabar queimado nessa situação. Gunu admite que sabe o quanto será difícil viver como fugitiva, mas afirma não ver outra saída. Segundo ela, se não agir agora, Zeynep pode acabar se prejudicando ainda mais, pois não pode ficar legalmente com as crianças e teria sérios problemas se fosse vista com elas. A idosa sugere pensar melhor e até propõe que Gunu adote as crianças, mas Gunu descarta a possibilidade por causa de seu passado na prisão, o que impediria qualquer adoção legal. Reconhecendo que o tempo é curto, Gunu reforça que Turna está magoada com Zeynep e que no momento confia apenas nela, algo que não quer perder. Antes de sair, Gunu diz que marcou um encontro com Zeynep e pede que se Turna acordar, digam que ela foi ao mercado. Horas depois, Gunu conversa com Zeynep e afirma que pensou muito antes de tomar sua decisão, acreditando que essa é a única saída possível. Ela garante que vai ligar sempre que puder, informando como as crianças estão, e explica que Turna precisa de mais tempo antes de voltar a ver a mãe. Zeynep, apesar da dor e da saudade, diz que o mais importante é saber que a filha está segura. Mesmo triste, aceita a decisão, reconhecendo que, estando com Gunu, as crianças estarão protegidas, mas pede para se despedir de Turna antes da partida. Enquanto isso, em casa, Turna chama a idosa para brincar depois do café.
A idosa pede silêncio para não acordar o bebê e decide entretê-la contando histórias. Nesse momento, Gunu liga avisando que está voltando para a loja acompanhada de Zeynep. Em outra cena, Sinan sai do trabalho e vai até o estacionamento buscar o carro. Estranha ao notar a porta aberta e ao se aproximar, é surpreendido por Cengiz, que surge armado com um canivete. Ameaçando-o, Cengiz deixa claro que a situação se inverteu e que agora é ele quem manda, ordenando que Sinan entre no carro e dirija. Após entregar um copo d'água para a senhora, Turna fica parada em silêncio, e acaba escutando a voz de Zeynep vindo lá de baixo. Com o coração apertado, Zeynep desabafa, tomada pela emoção e pela saudade. Ela diz que não faz ideia de onde Turna está, mas sente, no fundo do coração, que a filha está bem. Reconhece que a menina está magoada, com raiva, e talvez nem queira vê-la, quem sabe até a odeie. Mesmo assim, afirma que consegue aceitar essa dor, desde que Turna esteja segura e feliz, ainda que longe dela. Com a voz embargada, Zeynep declara que, apesar da distância, Turna continua sendo sua filha, a razão do seu respirar e da sua própria vida. Ela diz que se um dia a filha puder perdoá-la, chamá-la de mãe novamente e dizer que precisa dela, estará pronta para lutar contra tudo e contra todos. Emocionada, garante que jamais desistirá de Turna nem deixará de amá-la, pois a menina é tudo para ela. Ao finalizar, diz que é melhor ir embora. Zeynep olha para as escadas com os olhos cheios de esperança, desejando ver e abraçar a filha, mas, entristecida, pega a bolsa para sair. Nesse instante, o silêncio é quebrado pela voz de Turna, que grita desesperada e chorando: "Mãe, não vai, mãe." Zeynep se vira imediatamente e vê a filha ali. Seu rosto se ilumina, ela sorri emocionada, enquanto Gunu também observa a cena com um sorriso de felicidade. Tomada pelo amor, Turna corre e perdoa a mãe e a abraça com força, como se quisesse recuperar todo o tempo perdido. Zeynep, profundamente emocionada, envolve a filha nos braços. As duas choram juntas, aliviando a saudade e a dor da separação. Zeynep beija Turna com carinho e chama: "Meu amor." Turna, com a voz embargada, diz que sentiu muito a falta da mãe. Zeynep responde que também sentiu uma saudade imensa, algo impossível de explicar. A menina, com medo de perder a mãe novamente, implora para que ela nunca mais a deixe. Zeynep, com ternura e firmeza, promete que nunca mais vai deixá-la. Explica que, apesar de tudo o que aconteceu, ela jamais abandonou a filha de verdade. Diz que muitas coisas ruins a separaram, mas que Turna sempre foi e sempre será sua filha, seu amor maior. Turna a chama, emocionada, de "minha mamãe querida", e Zeynep, segurando-a com carinho, responde com alívio e amor: "Eu estou aqui, querida." Já no estacionamento, o clima é sufocante. Cengiz mantém Sinan sob controle, pressionando o canivete contra o seu pescoço e exigindo que ele dirija. A ameaça é direta, cruel, carregada de ódio. Sinan tenta resistir, mas Cengiz deixa claro que não está blefando. Basta um movimento em falso para o sangue correr. Seguro de si, ele afirma que o único problema da sua vida é o delegado e impõe suas regras. Sinan deve parar de segui-lo, cuidar da própria vida e nunca mais cruzar o seu caminho. Caso contrário, ele promete matar sem remorso. Quando tudo parece perdido, Sinan reage num impulso rápido e preciso. Ele desarma Cengiz e inverte completamente a situação. Agora é o delegado quem aponta o canivete, com os olhos em chamas e a voz carregada de desprezo. Sinan deixa de lado a calma habitual e revela quem realmente é: um homem que passou a vida enfrentando criminosos como Cengiz e que não teme ameaças vazias. Ele humilha o agressor, deixa claro que não é um alvo fácil e ordena que desapareça da sua frente. Ferido no orgulho, Cengiz tenta manter a postura e lança uma promessa sombria, jurando que aquele não será o último encontro entre eles. Sinan encerra o confronto com um aviso gelado e definitivo: se Cengiz voltar a cruzar o seu caminho, vai se arrepender profundamente. Em um raro momento de paz, Turna está no colo de Zeynep, feliz, contando as peraltices do irmãozinho. Gunu comenta que Hassan acordou e está com a idosa, que prepara uma sopa de iogurte. Turna corre para ver o irmão, enquanto Zeynep e Gunu conversam, preocupadas, sobre o que fazer a partir dali e sobre Belks. Zeynep admite, confusa, que não sabe qual decisão tomar. Não pode se separar da filha, mas também teme as consequências legais se Turna ficar com ela. A tensão aumenta quando Turna, insegura, implora: "Não me deixa, mãe. Você prometeu." Emocionada, Zeynep a abraça e garante que jamais a deixaria após tê-la reencontrado. Turna se anima, acreditando que ficará definitivamente com a mãe, mas a esperança é interrompida por batidas violentas na porta. É Sully, gritando e exigindo seus filhos.
Apavorada, Zeynep percebe o perigo, e Gunu rapidamente manda mãe e filha se esconderem no quarto. Gunu enfrenta Sully, tentando manter a calma, enquanto a mulher, fora de controle, acusa todos de sequestro e invade a casa, gritando os nomes dos filhos. Mesmo ameaçando chamar a polícia, Gunu não consegue conter a fúria de Sully, que afirma estar disposta a destruir a casa se não encontrar as crianças. A idosa tenta intervir, mas é insultada e humilhada por Sully, que despeja ódio e acusa Zeynep de ter roubado seus filhos. Sully revira os cômodos, quase encontrando Turna, Hassan e Zeynep escondidos atrás da porta. Desesperada, acusa Gunu de mentir e grita ainda mais. A idosa com firmeza coloca um limite, manda Sully parar, pensar nos motivos da fuga das crianças e ir embora. Ofendida, Sully sai fazendo ameaças finais, jurando que Zeynep nunca ficará com os filhos. Gunu fecha a porta, exausta, consciente de que o perigo ainda não acabou. Sendiz retorna ao restaurante e é imediatamente questionado por Ahmed sobre onde esteve e o que aconteceu com o policial. Com frieza e confiança, Sendiz garante que resolveu a situação e afirma que eles não voltarão a se meter com o negócio. Ao falar da sociedade, Ahmed pergunta sobre o dinheiro. Sendiz entrega uma boa quantia, mas separa uma parte para si, comemora o resultado e vai embora. Horas depois, Zeynep tenta acalmar Turna, falando com ternura e firmeza. Ela garante que a filha não precisa ter medo, promete que está ao seu lado e afirma, com convicção, que ninguém voltará a separá-las. Em seguida, Gunu chama Zeynep para conversar em particular, visivelmente apreensiva com a situação. Ela questiona o que farão caso Sully procure a polícia e lembra que agora também estão com Hassan, sugerindo levar as crianças para a casa de Belks como solução imediata. Zeynep recusa a ideia, angustiada com a possibilidade de ter que explicar mais uma separação para Turna. Pressionada, ela reflete sobre o futuro e admite que Turna não pode viver apenas em função do irmão. A menina precisa de uma vida própria, de escola e estabilidade. Em meio à dor, Zeynep conclui que a única saída seria encontrar uma família confiável que pudesse adotar as crianças, permitindo que ela continue próxima de Turna. Gunu concorda, mas pondera que não será fácil encontrar uma família adequada e pergunta o que Zeynep pretende fazer até lá, questionando se ela levará as crianças de volta para Sully. Zeynep, resignada, admite que sim, pois não vê outra alternativa, mas deixa claro que não será naquela noite. Ela teme que Sully volte acompanhada da polícia e complique ainda mais a situação. Diante da urgência, Gunu insiste em saber o próximo passo. Zeynep revela que teve uma ideia, mas prefere confirmar antes se dará certo. Em seguida, ela liga para Arzu, explica que a situação é complicada e pede ajuda apenas por uma noite. Aliviada por obter uma resposta positiva, Zeynep agradece, combina de falar novamente depois e encerra a ligação. Gunu pergunta o que foi decidido e Zeynep explica que Arzu é apenas uma colega de trabalho e que passarão a noite na casa dela. Ao ouvir isso, Turna pergunta quem irá junto, e Zeynep responde que serão ela, Hassan e a própria Turna. A menina fica animada com a ideia. Enquanto isso, Sinan chega e é imediatamente confrontado por Sully, que o acusa de esconder Zeynep e de manter seus filhos ali. Irritado, Sinan rebate e questiona se ela e o marido estão armando algo. Sully insiste, querendo saber se Zeynep levou as crianças para lá. Sinan afirma que Zeynep não mora mais ali e que já se mudou. Sully ironiza a separação e provoca, dizendo que Zeynep não precisaria mais dele se já tivesse Turna. Para encerrar a discussão, Sinan entrega as chaves da casa e desafia Sully a conferir por conta própria. Ela recusa, ofendida, mas sai fazendo ameaças, afirmando que se Zeynep estiver com seus filhos, fará de tudo para colocá-la na cadeia, deixando o aviso para que Sinan transmita o recado. Zeynep se prepara para passar a noite fora com as crianças, na casa de uma amiga, tentando agir com discrição. Gunu, apreensiva, a orienta a não contar nada a ninguém, pois certamente irão procurá-la. Em seguida pede que Gunu vá na frente, pois precisa atender uma ligação antes de sair. Ao telefone, Zeynep fala com a irmã, Gansey. Ela avisa que está prestes a enviar os papéis do divórcio para Sinan e pergunta se Zeynep ainda quer mais tempo para pensar. Decidida, Zeynep afirma que não há mais nada a considerar e que quanto antes o divórcio acontecer, melhor. E Zeynep comenta que passará a noite na casa de uma amiga para se distrair. Determinada e carregando o peso de suas escolhas, Zeynep deixa a casa e sai com as crianças. No escritório, Khalid atende um jovem casal decidido a se divorciar. Dispersa, ela repete as mesmas perguntas de antes e insiste numa possível reconciliação.
A jovem, firme, lembra que a decisão já foi tomada e que Carride será paga pelo divórcio. Sem insistir mais, Carride concorda, mas, ao olhar para a foto das 3 filhas, é tomada pela culpa e pela dor, lembrando do divórcio de Zeynep e sentindo o peso de suas próprias escolhas. Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo.